Bem, no último vídeo que a gente apresentou, a gente falou sobre o controle de servos, né? Então nós demos os exemplos, então vamos já eliminar aqui, ó, os controles de servo e a gente vai dar uma rápida passada em dois programas, tá? O LCD cronômetro e o PIC 16628 DS 1820, lendo temperatura. Por que nós vamos passar rápido, pessoal? Porque o simulador que a gente tem, ele não vai conseguir simular algumas funções, porque ele utiliza um componente que não existe na simulação na biblioteca. Então a gente só vai falar deles, tá? E depois a gente vai pular para os vídeos finais, que são o trabalho com porta serial, tá? Então vamos lá. O primeiro programa que a gente vai falar é o LCD cronômetro, tá? O que esse programa aqui faz, pessoal? Ele faz o seguinte: ele monta um cronômetro sem a utilização de chip específico de controle de timer, tá? Então é o seguinte: ele usa uma interrupção do próprio microcontrolador para gerar a frequência que vai dar a precisão do cronômetro. É extremamente interessante, tá, pessoal? Nós vamos fazer uma apresentação rápida, tá? Vamos mostrar uma pré-simulação e o ênfase maior a gente vai dar no vídeo de apresentação dos produtos funcionando em modo real, tá? Em hardware real, legal? Então vamos falar aqui. Bom, isso aqui foi desenvolvido por 628, 627, trabalhando a 4 MHz, tá? Ele é um cronômetro que utiliza a interrupção TMR0, tá? Ele atualiza o timer através de um pulso de 16.384 milissegundos, que é através do pino RA4, tá? E ele usa um resistor de pull-up para fazer isso. Beleza? O básico, né, gente? Vamos começar sobre o básico aqui, ó. Definição dos LCD. Aqui a gente tem, pessoal, ó, uma instrução nova, que é symbol. Poxa, mas o que é isso aqui, symbol? Isso é novo pra gente? Na realidade, isso daqui é a mesma coisa, pessoal, dessa instruçãozinha aqui, ó. Quer ver? Do define. Tá? É a mesma coisa. Mas por que a gente está mudando aqui? É simples, pessoal. É para dar uma visão para vocês das várias maneiras que se tem de fazer uma mesma coisa. Ou seja, existem vários modos de se fazer uma mesma coisa. Tá? Aqui a gente tem as definições de porta. Tá? Aqui nós temos TRISA e TRISB, que a gente já estudou. Só que aqui no caso, tá, eu desliguei, ela não utiliza. O CM-COM, que todo mundo já sabe, que é para desligar os comparadores análogos digital. Ô, pessoal, isso aqui só é válido para o 628A, tá? Se você for usar o 627 para fazer os testes, você nem precisa de colocar o CM-COM, porque o 627 não tem canal análogo, tá? Essa é a diferença entre o 627 para o 628A, beleza? A gente faz aqui uma pausa de aproximadamente 5 milissegundos e olha aqui, ó. A gente definiu essas variáveis, não definimos? Olha que legal aqui, né? Como byte. Aqui nós zeramos elas, tá? E aqui, ó, display igual a 1, ele começa sempre em 1, que é a contagem inicial do display. Interessante, não é? Aqui, pessoal, a gente tem uma explicação, ó, de como que ele vai produzir o tempo para gerar o nosso cronômetro. Aqui a gente já tem uma nova instrução, option reg, que é igual a $0.05. Vamos ver o que é isso, mas depois a gente vai ver. Que são as instruções que a gente vai ter que estudar nesse programa aqui. On interrupt GOT nós também vamos ter que estudar, que a gente não conhece. Bom, o if a gente já conhece. TMR é a variável de timer que a gente está zerando. Int com $A0 é habilitar a interrupção. Pô, mas como a gente sabe que é isso aqui, gente? Pô, é só dar uma olhada no datasheet. Aquele manual que ninguém lê, que tem um bocado de informação. Quer dizer, ninguém lê quando é principiante. Por quê? Porque ele é difícil de entender. Geralmente, em 99,9% dos casos, está em inglês. E é onde a pessoa começa a apanhar para conseguir entender o que está acontecendo e como funciona. Aqui a gente tem, ó, INT-COM, que é o int-COM, 0, né, pessoal? Ó, olha a explicação. Aqui nós desligamos. Aqui
nós ligamos. Interessante, né? Interessante vai ser na hora de fazer o programa funcionar. Vamos lá? Aqui a gente vai fazer a checagem se os botões foram ativos. Quais botões? Bom, aqui está definido, ó, pessoal. Ó, no symbol, o botão de início de cronometragem na porta 2, o botão de parar a cronometragem na porta A3 e o botão de limpar tudo que tem na tela do LCD na porta A4. Vamos continuar aqui? Vamos ver aqui, ó. Aqui sempre uma rotina de checagem e aqui a rotina de escrita no LCD, que a gente já conhece, né? Faz uma checagem na condição de se for LCD out, educática. Esse 3 aqui, pessoal, significa que ele está colocando a partir da terceira coluna, tá? Aqui pula uma linha e aqui, gente, olha que legal. LCD out, DEC 2, nós vamos estudar esse DEC 2 aqui, ó, hora, DEC 2 minutos, DEC 2 segundos. O que significa esse DEC aqui, hein? A gente vai ver. A gente volta para a variável disp igual a 0, um final de checagem, que é esse if aqui, ó. Nós terminamos ele. Um goto para voltar, disable, mais uma coisinha que a gente tem que estudar. Aqui continua sendo uma variável de contagem, aqui uma linha de checagem de condição, aqui várias rotinas de checagem para onde ele vai fazer a contagem em minutos e segundos e horas, tá? E o nosso programa end if, end if, end if, terminando esse if 1, 2, 3, temos 1, 2, 3 end ifs. Quer dizer, é lógica de programação. E aqui, ó, é onde a gente ativa e desativa as instruções de timer ou de interrupção interna do microcontrolador. Feito isso daqui, vamos voltar aqui para o início e vamos começar. Vamos. Né? O vamos é ruim, mas todo mundo entendeu. A gente vai começar a estudar esses comandos novos e depois vamos ver uma pré-simulação. Como a gente tem esse código-fonte aqui, tá? A gente vai começar a estudar somente as instruções que a gente ainda não viu. No caso, symbol. O que é o symbol? Como eu tinha falado anteriormente, é a mesma coisa de você definir uma variável ou um pino de uma determinada aplicação. Tá? Vamos dar uma olhada no manual aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Symbols, tá? Symbols, está escrito em inglês. Vamos ver o que é isso aqui, gente. Vamos traduzir? Vamos traduzir aqui, ó. Já tinha copiado e colado no Google, o tradutor. Olha aí, ó, pessoal. Símbolo fornece um outro método para as variáveis aliasing ou alias, que a gente já estudou em umas lições anteriores, e constantes. Isso está incluído para BS1 e compatibilidade. Tá? BS1, pessoal, era uma versão de um componente chamado Basic Stamp, que fez um sucesso legal na década de 90 até os anos 2000 mais ou menos. Ele também fez muito sucesso, da mesma maneira que o Arduino fez, está fazendo atualmente, tá? Só que o Basic Stamp ele não proliferou, tá? Ele não proliferou, ele tem vida, até hoje ele existe, mas ele não tomou um rumo igual os microcontroladores que geraram o Basic Stamp, que é a da Microchip. Assim como o Arduino, que é muito famoso, mas a placa Arduino, a aplicação Arduino, nós preferimos falar sobre os microcontroladores. Por exemplo, sou completamente a favor de falar dos microcontroladores que equipa o Arduino. Agora, falar do Arduino eu já não gosto. Por quê? Porque o Arduino, na realidade, é uma plataforma de desenvolvimento. Então, eu não sei, sabe, se isso é bom. Porque o Basic Stamp, tá, da empresa chamada Parallax, ele também foi uma plataforma, tá? Mas não se dava ênfase a quem equipava a plataforma. E na indústria e no dia a dia, pessoal, nós não vamos tropeçar com o Basic Stamp ou com o Arduino controlando torno, controlando uma máquina, tá? Geralmente é um microcontrolador dedicado que está lá dentro, devidamente programado. Deixando isso de lado, vamos voltar ao que interessa. Symbol, na realidade, é a mesma coisa do alias que a gente já fez anteriormente, tá? A gente já falou sobre isso. Agora a gente tem uma outra instrução aqui diferente, ó.
option reg. Vamos estudar a sequência aqui. Eu estou meio perdido. Ah, tá aqui. Option reg. Não vamos se preocupar com a pronúncia, vamos se preocupar com o que ela faz. Bom, essa opção aqui é uma option reg, opção de registradores, tá? E aqui está escrito $0,5. Qual é a explicação? Setar o prescaler. O que é prescaler, pessoal? É um contador interno do microcontrolador, tá? Que é um divisor de frequência também. Então, se ele é um contador, pode ser um divisor de frequência. O prescaler, na realidade, está trabalhando com frequência, tá? Então, nós estamos dizendo aqui, ó, que o prescaler, o registro de a opção de registro é $0,5, e essa opção, esse código $0,5, que na realidade é o 5 em hexadecimal, seta o prescaler para uma contagem de 64. Pô, mas vem cá, Magoga, como é que você sabe isso? Não, eu não sei isso. Isso daí, pessoal, está no manual, no datasheet do microcontrolador. Quando você pega o manual do microcontrolador, novamente eu estou falando sobre isso, é onde você vai realmente aprender certas definições que o microcontrolador pode fazer. Então, esse dado você vai descobrir no datasheet, tá? Agora, uma instrução do PicBasic que nós vamos ver é essa aqui, ó, onInterruptGoto. O que isso aqui faz? Vamos dar uma olhada no manual? Sempre um manual, né, gente? Sempre manual, sempre um tradutor de inglês-português. Tá aqui. InterruptGoto, onDebug. Opa, não é aqui não. É aqui, onInterrupt. O que isso aqui faz, pessoal? Vamos traduzir? Vamos traduzir o mais... Aqui, já tinha até colocado, ó. OnInterrupt permite a manipulação de interrupções do microcontrolador por uma subrotina do Basic Stamp, do PicBasic. Então, o que isso aqui faz? Quando você vai trabalhar com interrupção, gente, tá? Você não pode trabalhar simplesmente com a instrução Goto, que a gente está acostumado. Então, para você ter eficiência no gerenciamento das interrupções, existe essa instrução aqui, ó, onInterruptGoto, que gerencia isso. Como nós ligamos aqui uma interrupção, tá? A partir do momento que ela está ligada, o que ele faz? Ele vai trabalhar essa interrupção. E para trabalhar essa interrupção, ele vai fazer o onInterrupt, vai desviar para a rotina ISR. ISR aqui, ó, é um label, né? Então é uma rotina. Vamos procurar aqui, ó. Cadê? Vamos clicar aqui, ó, ISR. Aqui. ISR, ó. ISR, ele aciona um contador, tá? Mais um, e aqui ele conta. Se for maior que 61, vai fazer, não faz o update. Então o que ele faz? Ele fica com o contador fixado, gente. Então, ele ficando com o contador fixado, não existe a alteração dos valores em milissegundos, que é o que vai dar a base de tempo do nosso cronômetro. Tá? Confuso? Com certeza, mas espera aí. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Feito isso, pessoal, a gente tem essa instruçãozinha aqui, ó, LCD OUT DEC 2. O que é isso, pessoal? Na realidade, nós estamos definindo, tá, que a hora vai ser representado na forma decimal. Você escreveu uma coisinha tola? Se vocês escrever aqui hexa, significa que ele vai representar no LCD em hexadecimal. E se vocês escrever aqui bin, significa que você vai ter um relógio marcando tudo em binário, que não vai ter aplicação nenhuma, né, gente? Então, vamos voltar aqui para a DEC, que só foi uma amostra bem rapidinha desse programa aqui. Nós vamos dar uma simulada básica nele, tá? No simulador, porque esse programa aqui, por ele utilizar a interrupção, eu não tenho como gerar essa interrupção no simulador. No caso dessa interrupção, tá? Eu não tenho como gerar, porque na realidade eu ainda não descobri como fazer isso no simulador. Então, essa aplicação nós vamos dar mais ênfase nela quando vocês verem o hardware propriamente dito e montado e funcionando, tá? Bem, vamos compilar, que é aquilo que vocês já estão quase já até as tampas de ver a gente fazer, LCD cronômetro, e vamos ativar a simulação. Pessoal, ativamos a simulação, nós estamos vendo aqui as portas, ó, piscando,
escreveu na tela a Educatica 0000, tá? E agora aqui a gente vai acionar o cronômetro. Vai demorar um pouco, tá? Olha lá, tá piscando, a coisa tá andando, a coisa tá funcionando. Isso aqui, pessoal, é a execução da interrupção interna, tá? Perceba que no LCD não muda nada, mas dentro o fluxo de dados ele continua, tá? Internamente do microcontrolador. Vamos deixar aqui e eu vou mostrar um detalhezinho para vocês. Olha só, pessoal, o fluxo de execução é exatamente esse aqui, ó. Ele está parado nessa posição aqui, ó. É nesse ponto que ele está parado, aguardando a hora, aguardando os minutos e aguardando os segundos, tá? Então, se a gente ficar observando aqui, ó, ele vai começar a alterar isso aqui, só que numa velocidade cerca de 70 vezes mais lento do que a execução no microcontrolador. Por isso que nesse caso aqui nós podemos com o simulador checar a lógica, tá, de funcionamento, mas a gente não vai conseguir checar o cronômetro funcionando, tá? Então eu vou finalizar esse assunto, tá? E a gente vai prosseguir agora num outro assunto que é a medição de temperatura. Aí, pessoal, enquanto eu enrolava falando, ó, apareceu um segundo aqui, e se eu continuar enrolando, vai aparecer 2 e assim sucessivamente, porém numa taxa de tempo bem superior ao que a gente está esperando, que é a aplicação em termo real. Aí, ó, mais um 2. Então eu vou parar de falar, que senão aqui vai começar a contar muito grande, vai ficar a contagem muito grande. Beleza, gente? Agora a gente vai partir na sequência para falar sobre o DS18B20. DS18B20, pessoal, é um leitor de temperatura fabricado pela Dallas Semiconductors e ele trabalha no formato I2C. Qual que é a grande vantagem desse sensor, pessoal? É que está tudinho dentro dele. Tudinho. Então ele já te entrega o valor medido em uma variável byte, ou seja, o byte menos significativo e o mais significativo. Não vamos estudar isso a fundo, tá? Qual que é a diferença entre o DS1820 e em relação ao LM tipo 35? É que o LM35 ele te entrega um sinal análogo, do qual você tem que fazer o uso muitas vezes de um amplificador operacional para você poder fazer a medição da voltagem, tá? E ter por consequência a temperatura. No caso do DS, não, pessoal, no caso do DS a gente não precisa disso, tá? A gente precisa única e exclusivamente de uma rotina de leitura de dados padrão I2C. Então nós vamos fazer aqui, olha só, nós desenvolvemos para o PIC 627, mas funciona sem problema no 628, 627 obviamente, e até no F88A, tá? Então aqui a gente tem a rotina inteira completa, com 58 linhas, descontando 13, cai para 40, ixi, deu branco, 13, 45 linhas. Tá? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Deixa eu só fazer um apanhado aqui, me posicionar. Vamos começar as explicações básicas. Bom, aqui a gente tem 3 variáveis, uma delas sendo temp definida como word, que a gente já falou sobre isso. dq, nós estamos definindo que a variável dq equivale a porte B2, ou seja, vai ser onde está o pino de leitura I2C. É aqui na porta B2 do microcontrolador 628A que a gente vai ligar o terminal do DS18B20, tá? Que é o sensor de temperatura. Criamos uma variável de contagem, né? Padrão Word. Zeramos essa variável conte com um valor 0 inicial. E aqui tem uma linha, pessoal, ó, que eu não quero que vocês liguem para ela no momento. Nós vamos estudar no próximo vídeo essa linha. Semicon, já estamos cansados de saber. Início. Aí começa o nosso programa. Olha só, interessante. Temos uma instrução nova aqui, ó. OWOUT. De novo ela aparece aqui, ó, OWOUT. E ela aparece aqui novamente, OWIN. Bom,
Que instrução é essa? Vamos pesquisar em nosso datasheet. Bom, nós vamos dar uma estudadinha nessa instrução aqui, ó. Então, vamos abrir o manual, abrimos o manual, já deixei posicionado para não demorar muito tempo, tá lá. OWOut. O OWOut, pino, modo e os itens de configuração os itens de sintaxe desse comando. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O modo pode ser 0, 1 ou 2, ou seja, modo 0 ele envia um reset de pulso junto com os dados. Em um ele envia também um reset de pulso depois do dado. Ou no modo 2 ele coloca que é igual ao byte, o tamanho do byte de dados, e 1 que é igual ao tamanho do bit do dado. Então, para a gente realmente ter uma explicação legal disso, aonde nós temos que ir? No datasheet do componente. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na sintaxe. OWOut port C0. Aqui a gente sabe que ele vai estar ligado na porta C0 do microcontrolador. E 1. 1 nós definimos como ele vai trabalhar. Então ele vai trabalhar aqui, ó, no modo 1 é igual a enviando um pulso de reset depois, não, antes do dado, after é antes. Certo? Então vamos ver aqui no nossa linha de comando como é que isso tá. Tá, OWOut DQ. Quem que é DQ? DQ é a nossa port B2, que equivale ao que a gente viu aqui, só que nosso microcontrolador não tem a porta C, tá? Então vamos continuar. 1 significa que ele vai estar trabalhando também da mesma maneira, está enviando um reset antes do pulso de dados, certo? $CC e $44. Poxa, como que eu vou saber isso, Magoga? Gente, de novo, datasheet. De quem? Da linguagem de programação? Não. Do microcontrolador? Também não. Você não quer ler um periférico I2C? Então, é o manual do DS 1820 que vai te dar essa informação, tá? Por isso que a gente tem esse endereçamento aqui, ó, que equivale à linha de dados mais significativo e menos significativo que você vai estar recebendo esse comando, tá? Que, ó, tá escrito aqui, ó, low byte e high byte, quer dizer, o mais significativo, o menos significativo. Então, se você for ver, ó, vamos dar uma lida aqui. Ó, efetua a leitura da temperatura e nesses dois endereços, os dois comandos, ó, é o OWOut. Então, na realidade, nós estamos recebendo essas informações, tá, desses números aqui em hexadecimal, de acordo com o datasheet do componente. E o que é o OWIN? Vamos dar uma olhada aqui, ó. OWIN vai ser o contrário do OWOut. Um é saída, o outro é entrada. Tá aqui ele, ó. Pino, modo e o modo de trabalho e a sintaxe, tá? Então, ó, tá tudo praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Um recebe e o outro envia o dado, certo? Então, você está programando a linha, ou seja, você manda um comando e recebe um comando do dispositivo I2C. E aí você faz a comunicação recebendo as informações. Essas informações, elas são gravadas em temp low byte e temp high byte, quer dizer, menos significativo e mais significativo. E aí, pessoal, nós vamos fazer a conta. Temp é igual a temp vezes dividido por 1600. Essa conta aqui, ó, a gente vai ver isso na hora que nós for mostrar o hardware funcionando, tá? Que é legal, realmente você faz uma conta. Essa linha nós vamos ignorar porque nós não precisamos dela, tá? Aí o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos escrever no LCD essa palavra aqui, ó, dist, de distância, dec count. Que é isso? É que esse aplicativo aqui, pessoal, na realidade ele equipava um robô
que ele media a temperatura e a distância percorrida dentro de um tubo, tá? Então eu estou aproveitando ele para mostrar para vocês. Vai escrever isso, mas não vai acontecer absolutamente nada porque essa função está desativada. O que é importante para nós é isso aqui, ó. LCD out temperatura DEC. Quem que é DEC? Que é um valor representado decimal, tá? E a temperatura dividido por 100. Ou seja, é esse valor aqui que nós vamos conseguir depois dessa conta, lido nesses registros, que foram lidos nesses registros do dispositivo I2C. Então vamos à confusão. O dispositivo I2C foi programado, foi setado e nós lemos as informações dele. Aqui nós juntamos o byte mais significativo com o menos significativo e aqui a gente está mostrando essa leitura, tá? Olha só, temp dividido por 100 e temp normal, tá? Depois nós vamos ver o que isso daí vai mostrar no LCD. Aí a gente vai efetuar uma pausa. Aqui tem uma outra linha que a gente não quer estudar no momento. E aqui, ó, if porta A, na realidade, é o que faria a medição de distância. Nada mais é, pessoal, essa parte aqui, do que aquele contador que a gente falou no primeiro vídeo aula de programação. Necessariamente, tá? Você não precisa de absolutamente nada daqui para baixo para você fazer a medição de temperatura. A verdade é que a medição de temperatura vai até essa linha aqui. Ou seja, vamos contar aqui. Eu adoro falar sobre quantidade de linhas de código-fonte, gente. Na realidade, nós iríamos usar 42 menos 13 é 38 linhas para você fazer um medidor de temperatura com uma amostragem de LCD. Pois é, gente. É isso que me chama a atenção para o PicBasic, tá? Vamos compilar o programa. Como eu mencionei, né, a gente vai fazer uma simulação parcial somente. Vamos carregar o nosso simulador. Tá aqui. Deixa eu abrir todos eles. Vamos limpar a memória. Vamos carregar o nosso programa que é, esqueci o nome, PIC628 distância. Tá aqui ele. Carregamos. Vamos fazer a simulação. Vamos deixar a tela o mais limpa possível. O básico, né, pessoal? Tá todo mundo acostumado já com isso aqui. São algumas horas de falação. Então tá lá, ó. Tem a distância, que é a rotina que eu expliquei para vocês, que não passa do contador apresentado na primeira aula, e a temperatura, que seria mostrada aqui a partir da leitura do dispositivo I2C, que é o sensor de temperatura DS1820 ou 18B20. Então, pessoal, a gente teria a aplicação da temperatura nesse ponto aqui. No hardware, na aplicação real que a gente vai mostrar, que vai ser o final dos vídeos, nós vamos compilar todas as aplicações que a gente mostrou aqui, rodar ela na placa protótipo, para vocês verem o funcionamento e que tudo que o simulador indica que funciona é porque realmente vai funcionar, tá? Alguns ajustes, tá, mínimos, e você realmente vai economizar um tempo danado, tá? Então eu vou finalizar essa videoaula, tá? Para a gente começar a próxima e última videoaula, que vai abranger comunicação.